Irmãos, boa tarde. Vamos dar início ao nosso culto da tarde. Eu convido a ficar em pé. E aí vamos cantar com espírito de adoração ao nosso Deus, de louvor. 156, hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá esse lugar. Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá esse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda louvando nosso Senhor, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, na verdade, é porque eu amo ao meu Senhor. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, este gozo que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, este gozo que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor, grande amor, não me guio por vistas, alegre estou, e ainda não floresça, e a vide não deu o seu fruto, os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Glória, aleluia. Meu Senhor, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Senhor.
circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Sim, Senhor, se olharmos para esse mundo, vemos mesmo a tristeza, guerras e tribulações que estão mesmo acontecendo neste momento, Senhor. E se olharmos aqui para baixo, vemos que não existe esperança, não há mesmo uma saída para tudo isto. Mas mesmo assim, estamos aqui agora na Tua presença, alegres, Senhor, porque nós Te amamos, nós queremos Te buscar, nós confiamos em Ti, Senhor, e estamos mesmo Te louvando, Te adorando, e pedimos do Senhor que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que seja mesmo de um coração verdadeiro, Senhor, um coração que está contrito, querendo mesmo Te louvar, Te buscar. Esteja no meio de nós, abençoa este culto que está sendo realizado e que Tu venha mesmo edificar as nossas vidas e, se houver alguém que ainda não Te conhece verdadeiramente, até salvar também esta alma, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O próximo cântico é um hino do cantor cristão, hino de número 15. A Deus demos glória com grande fervor, pois seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos cantar. Concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Certo, irmãos?
Só para dar os nossos avisos, eu vou pedir para o Danilo colocar os trabalhos da nossa semana, mas lembrando, já estão os trabalhos aqui, aí eu só vou citar os avisos dos irmãos em particular. Lembrando do nosso pastor Elias, ele está agora em Tarauacá, o interior do estado do Acre, lá no Brasil. Orar por ele, a viagem já está finalizando, então daqui a uma semana e meia ele já está conosco novamente, tá certo? Também lembrar, a irmã Maria está já de regresso, deve estar chegando já de manhã, na hora que o missionário Samuel estava pregando, aí o Jorge foi lá atrás, ele disse que estavam mais ou menos a 6 horas de viagem, então deve estar chegando agora nesta noite, né? Então orar que a viagem seja mesmo tranquila, tudo corra bem. Orar também pela Bia, que está na Alemanha, que Deus proteja, guie a Bia. Também os irmãos que estão em viagem, né? Tem sempre, como estamos nas férias, julho e agosto, então tem sempre alguém que está abalando ou para o Algarve, ou viajando para outro lugar, a irmã Ana Rosa, as filhas, a família, né? E outros que também estejam, né, nesta viagem. Tá certo? E também vamos lembrar, irmãos, de orar pela irmã Augusta, né? Então, sempre orar, mesmo que você não conheça, mas ore por ela, que o Senhor mesmo esteja ao seu lado, ali no lar de idosos. Ele vai fazer sempre o melhor pelos seus filhos, apesar de não entendermos naquele exato momento. Mas ele sempre tem um propósito para aqueles que o amam verdadeiramente. Então, que Deus possa estar cuidando ali da irmã Augusta, naquele lugar. Tá certo? Enfim, também lembrar de orar pelos trabalhos com as crianças, especificamente o Clube Descobridores da Bíblia. Foi uma bênção nesse sábado que passou ontem. E orar também pela entrada nas escolas, né? Que Deus possa abrir essa porta e seja da vontade dele, né? Então vamos orar para que ocorra conforme o seu querer. Irmãos, antes da nossa mensagem, para aqueles que podem, né, vamos ficar em pé e vamos cantar o último hino. É o hino de número 62, Nome Precioso. Não sei quantos conhecem, mas está na lista ali, não vai ser minha culpa vocês conhecerem, mas se não conhecer, aprendam, tá certo? Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome
santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do povo, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Amém. Que Cristo seja a nossa esperança no porvir. Samuel, o espaço é seu. Irmãos, podem sentar. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. Prazer estar com vocês novamente para compartilhar a palavra de Deus. E eu convido os irmãos para que podem abrir suas Bíblias comigo em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. E vamos ler versos 12 a 17. 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 a 17. E diz assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela Sua palavra, ó Pai. Pedimos, Senhor, que possa estar nos edificando, Seu Espírito Santo possa estar nos edificando nessa noite, através da ministração da Sua palavra, ó Pai. No nome de Cristo nós oremos. Amém. Muito bem, irmãos, eu não sei quem aqui gosta de ler autobiografias ou assistir documentários sobre pessoas, né? E pessoalmente eu gosto, né? Quando a gente está lendo coisas assim, quando a gente está assistindo coisas assim, a gente consegue ver como que era a vida daquela pessoa, como que eles chegaram naquele lugar, onde eles conseguiram talvez fazer coisas impressionantes, né? Se alguém gosta de futebol, ver aquela pessoa que se tornou aquele jogador de futebol muito bem. Se alguém gosta de político, tem esse interesse em político, como que aquela pessoa conseguiu se tornar de alguém que não era nada para alguém que era do alto escalão dentro do mundo político, e diversas coisas assim. Essas coisas eu acho muito interessante, né? Para descobrir um pouquinho sobre aquelas pessoas. Nesse texto que nós lemos agora, nós podemos ver um pequeno autobiografia espiritual do Paulo, né? Explicando um pouquinho de como o Evangelho tinha um grande efeito na vida dele. Eu gostaria de considerar com os irmãos nessa noite o Evangelho na vida de Paulo, para nós ver o efeito, ou tudo que o Evangelho fez para o apóstolo Paulo, que nós podemos observar nesses textos. E a primeira coisa que nós podemos observar que o Evangelho fez para ele foi capacitar ele para servir Cristo Jesus. E diz versículo 12 assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério.
Então nós podemos observar aqui que o apóstolo Paulo ele foi separado, ele foi designado para o ministério por Cristo Jesus. Essa aqui até era uma das características, era uma das coisas que se referia ao seu chamado apostólico. Esse aqui era o apóstolo Paulo demonstrando, como ele faz em diversas cartas, que ele de fato era um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo Jesus. Mas uma coisa que é importante nós observar aqui é que fala que Cristo Jesus o considerou como fiel. E o considerando como fiel, deu o ministério para ele. Mas como que foi que o Cristo Jesus conseguiu considerar o apóstolo Paulo fiel? Esse que não foi com o mérito dele, esse que não foi por algo bom que ele havia feito, mas foi tudo por causa do Evangelho. Foi por causa de uma transformação que o Evangelho fez na vida dele. Foi numa transformação que fez que ele fosse uma nova criatura. Foi uma transformação que acabou com o velho homem e fez um novo homem. Nós podemos observar como que de fato o apóstolo Paulo não era digno desse ministério, não era digno de, vamos dizer, até se tornar um cristão, e nem se tornar um ministro, como um pastor, como um presbítero, como um evangelista. Nos seguintes versículos, no versículo 13, ele fala assim: a mim, que em outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. E aqui nós vemos 3 descrições da forma que o apóstolo Paulo era. Ele se descreve como sendo essas 3 coisas: blasfemador, como um perseguidor, como insolente. De fato, quando nós olhamos para a vida antiga de Paulo, quando nós olhamos para os Atos dos Apóstolos, nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e verso 3, que o apóstolo Paulo assolava a igreja. Nós podemos observar que a vida antiga do apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja fisicamente, ele abusava da igreja fisicamente e verbalmente, ele arrastava os cristãos e os encarcerava. Esse aqui era a vida do apóstolo Paulo antes. O apóstolo Paulo não era alguém criado junto com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não era alguém que havia sido treinado igual aos discípulos, cresceu diante desse ministério de Cristo Jesus na terra e automaticamente, de uma certa forma, saiu para continuar o ministério de Cristo Jesus. Não, mesmo depois do sacrifício de Cristo Jesus, é bem provável que o apóstolo Paulo nunca havia encontrado antes desse aqui com Jesus. Mas mesmo depois do sacrifício, mesmo depois de Cristo Jesus ter ido ao céu, o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja. O apóstolo Paulo não estava junto com a igreja, querendo estabelecer a igreja, querendo construir a igreja, querendo somar junto com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos, com aqueles irmãos que estavam se convertendo. Não, ele era um fariseu e um fariseu forte. Era um fariseu que detestava o nome de Jesus. Esse aqui para ele era herege. Por isso ele se denomina como blasfemador. Ele denominava tudo que esses cristãos estavam pregando como herege. Esse Cristo como mentiroso. Mas Jesus Cristo, o Evangelho, transformou a língua blasfemadora do apóstolo Paulo para uma língua que glorificasse o Cristo Jesus. Uma língua que proferia coisas maus contra a igreja, que proferia coisas maus contra Cristo Jesus, como uma língua que ia edificar a igreja, como uma língua que ia exaltar o nome de Jesus. O apóstolo Paulo foi transformado de alguém que escrevia cartas pedindo permissão para poder encarcerar os crentes, para alguém que escrevia as cartas de instrução, de exortação, de edificação, de ensino para todas as igrejas que estavam sendo plantadas. O apóstolo Paulo, que era aquele que estava arrastando pessoas para os prender por ser cristãos, por ser crentes, por fazer parte da igreja, agora estava sendo perseguido juntamente com eles. Agora estava sendo açoitado juntamente com eles. Agora ele mesmo estava sendo mandado embora das cidades. Nós podemos olhar os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou pelo Evangelho e podemos observar a transformação que tinha sido feito na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo certamente
ao seu visto, à vista de muitos outros, não era alguém digno de servir a Deus. Não era alguém digno para se tornar um ministro do Evangelho. Porque ele, uma vez, era blasfemador, era perseguidor e era insolente. Mas nós podemos observar uma palavra que é muito importante nesse texto. E essa palavra é misericórdia. O apóstolo Paulo fala que, mas obtive misericórdia. O Deus demonstrou misericórdia para com Paulo. O Cristo Jesus demonstrou misericórdia para com Paulo. O que é misericórdia? Aquela simples definição que é não receber que nós merecemos. O apóstolo Paulo ele foi alcançado pela graça de Deus. E versículo 14 vai dizer que transbordou na vida dele a graça de Deus. Que a fé e amor de Cristo Jesus transbordou na sua vida. O apóstolo Paulo não mereceu o que ele recebeu. Mas é justamente isso que a palavra de Deus faz. É justamente isso que o Evangelho faz. Ela oferece a salvação que não é merecido por nós. Ela oferece a salvação que há o poder para transformar vidas. Não por as pessoas merecer essa transformação, mas mesmo assim é oferecido para nós. E o apóstolo Paulo obteve essa misericórdia. Ele foi alcançado pelo Evangelho e transformado. Ele se tornou um novo homem. O apóstolo Paulo, que era um perseguidor, não era mais esse perseguidor. E essa misericórdia era tão grande para com ele, que não só deu ele a salvação, mas deu ele o privilégio para servir Cristo Jesus também. Deu ele o privilégio para ser perseguido no lugar de ser um perseguidor. E é assim que a graça de Deus faz conosco. É assim que a misericórdia de Deus faz conosco. A misericórdia, a graça de Deus derramado em nosso favor, não somente nos salva, mas nos dá essa habilidade de servir. Nos dá essa habilidade de deixar o passado para trás e olhar para frente. Nós como cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Cada pessoa tem sua história, mas nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar preso ao nosso passado, para não ficar preso nos nossos pecados do passado. Nós precisamos focar os nossos olhos em Cristo Jesus, aquele que morreu em nosso favor, aquele que transformou Paulo e que nos transformou. Aquele que levou sobre nós os nossos pecados para que nós podemos olhar para frente. Tem um versículo muito bonito dos escritores que fala como que os nossos pecados, nossas transgressões foram lançados pelo fundo de uma mar. E o Charles Spurgeon diz a respeito desse versículo, ele faz um exemplo, ele fala que é como se Deus jogasse os nossos pecados ao fundo de um mar ou ao fundo de um rio muito fundo e colocasse uma placa lá dizendo proibido pescar. Não podemos pescar no passado para reviver os nossos pecados do passado. Não podemos querer pescar no passado para pegar pecados e jogar na cara de um irmão que já abandonou, que já foi transformado. Não, os pecados têm que ficar para trás. Porque Deus já estendeu, Deus já nos alcançou com sua misericórdia. Deus já nos transformou. E aquelas coisas que eram características nossas do passado, no velho homem, como uma pessoa que não era crente, já mudou. Agora, como um cristão, nós ganhamos novas características. Nós conformamos a imagem de Cristo e nós tornamos novas pessoas. Pessoas devem poder olhar para nós e dizer as mesmas coisas que falava a respeito de Jesus. É uma pessoa amoroso, é uma pessoa misericordioso, é uma pessoa graciosa, é uma pessoa com bom temperamento. São essas coisas que as pessoas devem conseguir enxergar em nós através da nossa salvação, através do efeito que o Evangelho tem tido em nosso coração. O velho homem já foi. Os pecados do passado já foram pregados na cruz com Cristo Jesus. E agora é olhar para frente, é conformar a imagem de Cristo Jesus, porque nós fomos pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nós fomos alcançados e nós fomos transformados.
Então essa misericórdia de Cristo Jesus fez que o apóstolo Paulo podia ser um ministro do Evangelho. Nós podemos observar em verso 15 o que é essa mensagem do Evangelho que transformou a vida do apóstolo Paulo. E eu gosto muito desse versículo 15. É um verso que vale a pena todos vocês estar bem atentos desse verso, gravar esse versículo, porque nós vemos em uma sentença o Evangelho, uma forma muito simples para explicar o Evangelho. Se alguém um dia chega para você e pergunta o que é o Evangelho, você pode citar esse versículo para eles, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, porque esse aqui é o Evangelho. Então vamos pensar nesse verso 15 um pouquinho acerca do Evangelho. O que é o Evangelho? A primeira coisa que nós podemos observar, antes de colocar definição sobre o Evangelho, é que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então, antes do apóstolo Paulo falar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, o apóstolo Paulo fala que esta mensagem é fiel e é digna de toda aceitação. O que o apóstolo Paulo está dizendo quando fala que esta mensagem é fiel? O apóstolo Paulo está dizendo que esta é uma mensagem que não mente. Essa é uma mensagem que não falha. Essa é uma mensagem que você pode colocar sua confiança, que você não vai ser decepcionado. Se o apóstolo Paulo está dizendo que é fiel, tudo que vai dizer naquela sentença que ele vai falar é porque é totalmente verdadeiro. É uma coisa que você pode repassar para os outros, tendo toda certeza que é verdadeiro. Muitas vezes nós podemos ouvir uma mensagem de alguém, ou muitas vezes alguém passa um recado para nós, às vezes a gente pensa, rapaz, mas será que eu devo passar esse recado para frente mesmo? Que parece meio duvidoso que ele me falou, parece que tem algumas coisas que estão meio errado. Eu não tenho certeza, mas a mensagem do Evangelho não é assim. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo e Cristo crucificado é verdadeiro, é fiel. Ela não vai falhar, ela não vai nos decepcionar. E nós devemos passar essa mensagem na frente por causa disso. Diz também que ela é digna de toda aceitação. O que isso aqui quer dizer? É bem simples de fato. Que é uma mensagem que você não quer rejeitar. É uma mensagem que não deve ser rejeitado. É uma mensagem que merece ser aceito por todo mundo. É como se eu tivesse alguém aqui que estava com uma doença bem grave, eu chegasse para eles e dissesse para eles: olha, eu tenho a cura para a sua doença. Você só precisa fazer isso, isso, isso. Se eu realmente tenho essa cura, se eu realmente tenho essa mensagem, como instruir a pessoa a fazer isso, com certeza a pessoa não vai rejeitar essa mensagem. Com certeza a pessoa não vai querer permanecer naquela doença. Ela jamais ia querer rejeitar. Por isso, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que é digna de toda aceitação, que é uma mensagem que instrui, a mensagem que nos informa em como ter paz novamente com Deus, em como ser reconciliado novamente com Deus, em como largar do jugo do pecado, em como ter nossa vida eterna segura no céu. A mensagem do Evangelho é a mensagem que é eficaz para nos curar dessa doença que é pecado, para nos curar dessa escravidão que é pecado, e para nos liberar totalmente do pecado. Então, nesse primeiro sentença, essa pequena sentença que nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre o Evangelho aqui, nós podemos observar três coisas. O primeiro é a encarnação de Cristo, a segunda é a expiação de Cristo, e a terceira é quem precisa dessa mensagem. Então, o primeiro que nós podemos observar é a encarnação de Cristo. E diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo.
é importante nós entendermos que foi preciso que Cristo Jesus viesse ao mundo. Nós podemos observar que no Antigo Testamento era realizado coisas que não eram eficazes para conseguir a salvação, para conseguir a expiação total dos pecados. Então foi preciso que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, que Cristo Jesus viesse à terra, que Cristo Jesus se tornasse um humano, tomando sobre si um corpo humano, uma natureza humana e vivendo como qualquer um de nós. Obviamente, Cristo Jesus não deixou de ser Deus. Cristo Jesus era Deus e também era humano, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, mas Cristo Jesus se tornou um humano, ele se encarnou como qualquer um de nós. Cristo Jesus foi nascido de um virgem. Nós podemos observar no livro de Filipenses, na Epístola de Filipenses, que ele não considerou esse aqui como usurpação, ele veio à terra. Que ele não considerou essa humildade como algo para o impedir para cumprir a sua missão. Porque vindo aqui, Cristo foi humilhado. Se tornando um humano, Cristo foi humilhado. Se já pensou que Cristo Jesus, que foi o Criador dos céus e da terra, todas as coisas foram criadas por Cristo Jesus, todas as coisas até hoje são sustentadas por Cristo Jesus, se tornou um bebê que precisava ser cuidado das pessoas, que precisava ter a sua fralda trocado, que precisava ser alimentado. Foi alguém que foi educado, que foi disciplinado por sua mãe. Foi alguém que foi alguém que conhecia todas as coisas, que veio à terra e precisou começar a aprender coisas novamente. Nós podemos ver aqui em Lucas, capítulo 2, verso 52, que fala que Cristo cresceu na sabedoria. Então era preciso que Cristo aprendesse coisas, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo conhecendo todas as coisas como Deus. Mas ele se sujeitou a essa parte da natureza humana. Você já pensou o conforto que Cristo Jesus deixando o seu lar celestial, vindo para morar na terra? Às vezes que era difícil para obter comida para comer, às vezes que não tinha lugar para deitar, para descansar. Cristo se sujeitou a todos esses sofrimentos, mas com razão, com um propósito. E esse propósito era para se tornar a pessoa perfeita, o sacrifício perfeito para expiar os nossos pecados. Porque as Escrituras nos ensinam que todos que têm pecado são sujeitos à ira de Deus. Que todos que têm pecado não conseguem alcançar a salvação de Deus. Nós vemos os 10 mandamentos que são dados como regra geral de Deus, com os 10 mandamentos geral de Deus. E eles nos informam na forma em que nós devemos caminhar. E certamente todos nós sabemos aqui que todos nós quebramos esses mandamentos. Já houve vezes que já quebraram no passado, e certamente haverá vezes no futuro onde quebramos esses mandamentos também. Mas o Cristo Jesus, ele veio, ele nunca quebrou nenhum desses mandamentos. Ele se sujeitou a todos os ordenanças de Deus e se mostrou como o homem perfeito, aquele que poderia oferecer um sacrifício perfeito. E é por isso que ele podia, esse é o nosso segundo ponto que podemos observar, ele podia salvar o mundo. Por isso ele podia oferecer, providenciar o caminho da salvação. Por quê? Porque ele conseguia providenciar o sacrifício perfeito. Em Hebreus capítulo 9 nós podemos ver que fala que bodes nem touros seu sangue não era suficiente para purificar os pecados, mas que o sangue derramado por Cristo Jesus era suficiente para purificar eternamente os nossos pecados, para providenciar a vida eterna. Era necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário. Era necessário que Cristo expiasse os nossos pecados. Essa é a mensagem da salvação. Que Cristo Jesus tem providenciado o caminho de salvação através da sua morte. Através do que Ele fez na cruz. Através do seu sangue derramado. Essa é a mensagem
do Evangelho. Mas a mensagem não termina aqui, porque fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Nós podemos observar nas Escrituras Cristo falando com os fariseus certa vez, quando eles estavam o criticando por certas companhias que ele estava junto com eles. Aí Cristo os responde e fala: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. E é importante nós observar que quem precisa de Cristo Jesus são os pecadores. Quem precisa da salvação de Cristo Jesus são os pecadores. Cristo Jesus não veio ao mundo para morrer à toa. Cristo Jesus não veio ao mundo para morrer acaso. Cristo Jesus não veio ao mundo simplesmente para se oferecer como um sacrifício para alguns que talvez iam precisar. Não, Cristo Jesus veio se oferecer como um sacrifício para pecadores, e todo mundo já nasce pecador. Todo mundo precisa dessa salvação de Cristo Jesus. Não há nenhuma pessoa que nasce nessa terra que não necessita da salvação de Cristo Jesus. Eu já citei já os 10 mandamentos, e eu já falei que certamente todos nós temos quebrado eles aqui. Em Tiago capítulo 2 e verso 10 fala: se tem quebrado somente um dos mandamentos, é a mesma coisa de ter quebrado todos os mandamentos. Então todos nós necessitamos da salvação de Cristo Jesus. Todos nós necessitamos dessa salvação porque nós somos pecadores. Romanos 3 verso 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cristo Jesus veio e morreu para os pecadores. Graças a Deus, eu, pecador, já fui alcançado pela essa graça. Graças a Deus, o pastor Jander, a missionária Rebeca já foram alcançados pela essa graça, de ter seus pecados perdoados, de ter seus pecados, ser salvo do seu pecado. Mas é importante, nós precisamos entender que necessitamos de um Salvador. Nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas bons. Nós não somos pessoas que conseguem alcançar a nossa própria salvação. Nós somos pecadores que precisam de Cristo Jesus. E tão eficaz, tão convencido dessa verdade era o apóstolo Paulo, que ao analisar a sua própria vida, ao ver o peso do pecado do seu vida antigo, ele fala assim: e que sou eu o pior, principal dos pecadores. O apóstolo Paulo reconhecia que ele, na grandeza do seu pecado, na sua consciência, que ele pensava que ele era o principal dos pecadores. Por causa dessas blasfêmias, por causa dele ser insolente, de ser um perseguidor, ele se considerou como o principal pecador. E o peso do pecado sobre nós, antes de conhecer o livramento desse pecado, deve ser grande em nossas vidas. Deve ser grande em nos convencer de nossa necessidade de um Salvador. E deve ser grande em nós perceber e ficar grato por tudo que Deus tem nos feito. Nós devemos olhar para essa mensagem do Evangelho e pensar: graças a Deus por Cristo Jesus, que salvou eu, um pobre pecador. O famoso hino conhecido sobre quase o mundo todo, eu acho, escrito por o John Newton, a graça maravilhosa. Aí ele canta nesse hino, como a graça maravilhosa o alcançou, mas tem uma certa parte que ele fala, eu não sei como que fica a tradução no português, mas onde ele fala na tradução no inglês que a graça alcançou um desgraçado como eu, uma palavra bastante forte, mas aqui é a verdade, alcançou pessoas que eram péssimos, que eram nós, mas era uma graça maravilhosa que nos alcançou. Era o sangue de Cristo Jesus que foi capaz, em meio dos nossos pecados, nos perdoar de toda transgressão, nos perdoar de toda iniquidade.
Nós podemos observar que a graça demonstrada para Paulo não para nesse versículo 14, não para nesse versículo 15 e não para nesse verso 16 também. E diz assim, versículo 16: mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Nós podemos observar aqui uma das razões que o apóstolo Paulo foi alcançado com essa graça, foi alcançado com o Evangelho. E nós podemos observar aqui que, colocar no sumário, a razão dele ser alcançado foi para servir de exemplo para outros que Deus pode alcançar, que Cristo Jesus pode alcançar qualquer um. Olhe aqui comigo. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa paciência. Através da vida do apóstolo Paulo, através da conversão do apóstolo Paulo, nós podemos ver a paciência de Deus em alcançar. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo, a ser salvo, uma pessoa que era tão terrível antes, que esse aqui demonstrasse a paciência em Deus, querendo alcançar todos aqueles que hão de crer. E esse aqui era um dos propósitos da salvação do apóstolo Paulo. Porque não adianta as pessoas que olham do mundo para a igreja, as pessoas que iam olhar para o apóstolo Paulo, eles iam pensar da seguinte forma: se Deus pode salvar o apóstolo Paulo, Ele pode salvar qualquer um. Não é assim que às vezes nós falamos na cidade de minha esposa, é bem comum as pessoas, aquela pessoa, só Deus na causa. Querendo dizer que é só Deus que pode fazer diferença na vida daquele homem. E embora a forma que as pessoas falam isso aqui, na verdade, no Goiás, quando eles falam assim, estão dizendo que aquela pessoa não tem esperança. Não tem nada que os homens podem fazer por ele. Não tem nada que ninguém pode fazer para mudar a vida daquele homem. Mas a grande verdade é que quando nós olhamos para a transformação, para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos dizer realmente só Deus na causa, e que a causa de Deus prevalece, a causa de Deus vence, que os piores dos pecadores, os principais dos pecadores podem ser resgatados, podem ser transformados e podem ser salvos pela graça de Deus. Esse aqui era o exemplo que Cristo estava fazendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava mostrando as evidências que o Cristo Jesus pode salvar qualquer um. Nós podemos andar para essa cidade, olhar para as pessoas que nós talvez iam pensar, esses aqui são os piores da nossa sociedade. Mas Deus tem o poder para os alcançar, Deus tem o poder para os salvar, Deus tem o poder para os transformar. Eu lembro de um pastor contando a história. Ele trabalhava numa cidade chamada Belfast, na Irlanda do Norte. Aí ele foi a uma casa. Primeiro, na verdade, ele foi conversar com os presbíteros da sua igreja. Ele não havia chegado na igreja há muito tempo, e falou: quem é a pior pessoa nesse bairro onde a gente mora? Aí eles falaram: fulano de tal. Mas não adianta você ir para a casa dele, não. Você não vai nem conseguir entrar na casa dele. Ele é coração duro demais. Ele é um homem duro, um homem que ninguém se mexe. Era um homem viciado ao álcool, um homem que era um abusador doméstico de sua própria esposa, até tal ponto que o rosto da esposa dele era desfigurado de tanto apanhar. Então esse pastor, ele orou, ele falou: Deus, se você alcança esse homem, toda essa cidade vai ter certeza que você pode alcançar qualquer um. Então ele foi à casa dessa pessoa e começou a bater na porta. Aí a pessoa não vinha, mas o pastor ficou lá batendo a porta. Aí ele disse que ele estava pronto, que ele sabia que quando essa pessoa chegasse, que não ia querer que ele entrasse na casa dele. Então a pessoa abriu a porta e já estava começando a xingar, já estava começando a falar um monte de palavrão para esse pastor, e fechando a porta. E o pastor empurrou a porta, entrou na casa dele e sentou no sofá.
E esse homem entrou, continuou xingando e falando palavrão para esse pastor: você está fazendo o que aí? Entrar na minha casa? Você não tem direito nenhum para entrar na minha casa não. Aí o pastor falou para ele: olha, eu tenho direito sim, que eu tenho uma mensagem muito importante para você, e é que Deus te ama. Aí esse homem começou: como que Deus me ama? Ninguém me ama, olha o jeito que eu sou. Ninguém nessa cidade me ama, ninguém nesse bairro me ama. Eu sou um homem temido. Aí esse pastor começou a explicar as escrituras para ele e foi amolecendo o coração desse homem. Não foi naquela noite, mas um tempo depois, esse pastor havia continuado evangelizando, continuado conversando com ele, e esse homem chegou a converter, chegou à salvação. E o testemunho dele naquele bairro era impressionante, porque agora as pessoas viam esse homem, não era mais viciado ao álcool. Agora esse homem tratava sua esposa bem, tratava os seus filhos bem, tratava os seus vizinhos bem, e todo mundo podia observar que Deus havia realizado uma grande obra na vida daquele homem. E se Deus havia realizado uma grande obra na vida daquele homem, também podia realizar uma grande obra na vida de qualquer um também. Deus salva pessoas para mostrar essa evidência que Ele pode alcançar qualquer um. E o apóstolo Paulo era uma dessas pessoas. E para finalizar, só considerar o verso 17, e é o resultado do Evangelho, o resultado de considerar todas essas coisas a respeito do Evangelho. E o resultado é louvar a Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, a meditar sobre a graça, a misericórdia, o Evangelho que foi demonstrado a seu favor, ele começa a dizer o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ele começa a dar glória a Deus, ele começa a falar acerca dos atributos de Deus. E quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, onde Timóteo estava trabalhando, era na cidade de Éfeso, onde tinha o maior templo pagão daquele tempo, onde era adorado a deusa Artemisa. E nós podemos observar que há vários contrastes que podemos fazer aqui, que todo mundo ia poder perceber naquele tempo, a contrastar o Deus verdadeiro com essa deusa falsa que era Artemisa. Primeiro fala que Deus é o Rei eterno, quer dizer que Deus sempre existiu, de eternidade, e nunca houve um momento em que Deus não existia. A deusa Artemisa, ela não era uma deusa eterna, diz que ela era nascido do deus Júpiter. Fala que Deus era imortal, Deus não morre. Esse que é imortal quer dizer, Ele vive para sempre, Ele sempre existiu, Ele também não vai morrer. Deus nunca vai chegar a um fim, Ele é imortal. A deusa Artemisa era mortal, ela deixou de existir. Nem ouvimos pessoas falar mais sobre essa deusa. Deus era invisível. Deus pode ser adorado em qualquer lugar porque Ele é invisível. Pode ser seguido em qualquer lugar porque Ele é invisível. A deusa Artemisa era simplesmente uma estátua nesse templo pagão, onde as pessoas precisavam ir e ver essa estátua. E fala que Deus é o único que merece a honra e glória pelos séculos dos séculos. Deus vai ser louvado para a eternidade. Nós podemos olhar no livro do Apocalipse e nós vamos ver que louvar a Deus vai fazer parte da nossa vida no céu. Deus vai ser glorificado, louvado pelos séculos dos séculos. A deusa Artemisa, ninguém louva mais a ela, ninguém adora mais a ela, ela já deixou de existir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus grande que nós louvamos. Esse que é o nosso Deus que nos proporcionou com a salvação. Então eu espero que ao meditar sobre a salvação na vida de Paulo, a diferença que essa salvação fez na sua vida em capacitar ele para ser um ministro do Evangelho, em usar ele como ser um testemunho da graça de Deus para poder alcançar qualquer um, que ele produz esses mesmos efeitos em nossas vidas, ao considerar que Deus tem feito a nosso favor.
que faz que nós não somos blasfemadores de Deus, mas pessoas que proclamam a glória de Deus, que faz que nós somos pessoas que perseguimos a igreja. E pode pensar, mas eu faço parte da igreja, como que eu posso perseguir a igreja? Mas nós precisamos trabalhar para a edificação da igreja. Todos os membros têm que cooperar, trabalhar para construir, edificar a igreja, viver na comunhão. Faz parte de nossa vida como cristãos. E deve ser um resultado depois de ter visto que Deus tem feito em nossas vidas, em ter nos alcançado com salvação. E que nós podemos levar essa mesma mensagem tão gloriosa, tão poderoso para outros, para que eles também podem saber da sua necessidade, que eles são pecadores que precisam de Cristo Jesus, e que nós podemos orar para aqueles que nós pensamos que aquela pessoa não tem mais jeito, para nós orar para Deus fazer uma obra grande na vida deles, porque nenhuma pessoa já foi longe demais para Deus o alcançar. Para que nós podemos orar e testemunhar de Cristo Jesus para estas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. E novamente eu passo a palavra para o pastor Jandro. Irmãos, foi um prazer ter o Samuel aqui conosco, a Noabe, os filhos, que Deus possa guardá-los na viagem de volta para o Brasil. É uma longa viagem até chegar novamente à tribo, mas a gente vai estar orando, nós vamos estar mesmo intercedendo pelo ministério do irmão, pela vida da família, tá certo? Então vamos orar, finalizar este culto, uma oração. Pai querido, obrigado porque realmente o Senhor alcançou miseráveis pecadores, Senhor. Obrigado porque sem merecermos, o Senhor teve misericórdia de nós, da nossa condição. E te agradecemos porque, apesar de tudo isto, Tu nos escolheste antes da fundação do mundo para sermos mesmo Teus filhos e termos o privilégio de servirmos a esse Deus tão misericordioso e gracioso. Nos abençoa, Senhor, nos dá a vontade de querer Te agradar, de Te seguir, de Te servir, e que possamos mesmo ser testemunhas vivas do maior milagre que pode existir na face da terra, que é a regeneração do pecador. Nos dê mesmo uma boa semana debaixo da Tua graça, ser mesmo com a Tua igreja espalhada até pelo mundo todo, e abençoa-nos, Senhor. Abençoa o pastor Elias, os demais irmãos também, as nossas famílias. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Samuel vai até a porta para despedir dos irmãos. Amém.